Então, boa noite. Eu coloquei para começar a gravar a ligação e já vou fazer a primeira chamada aqui. Deixa-me só avisar que eu já consegui colocar para gravar. Só um instante aqui. Enfim, nós estamos aqui às 7h07, com a Carla Gonçalves, a Daiane Mainara, Eugênio Neto, Joyce Araújo, Marcela Freitas, Marina Aparecida, Rosilene e Tiago. Né? Boa noite, é um prazer tê-los aqui novamente para a segunda aula da nossa unidade 1, que tem como título Marcos Legais e Movimentos Históricos. Deixe-me só compartilhar a minha tela com vocês. Boa noite. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, tá bom? Não tem problema. Aqui. Nós tivemos aqui, na aula passada, de quinta-feira, que foi dia 4, nós tivemos aqui na aula 1, História e Memória da População Negra no Brasil, Escravidão, Resistência e Formação dos Quilombos. Então, nós vimos ali, eu deixei como... Deixa-me só conseguir desligar aqui o microfone de vocês. Só um momento. Ele já desligou. Nós tivemos aqui... Eu indiquei para vocês... Pronto, desativei o som dele. Eu indiquei para vocês 2 documentários, um documentário, mas em 2 partes. Na aula passada, nós assistimos somente a primeira parte por questão de tempo, né? E aí, vocês lembram que nesse documentário falava a questão da vinda dos africanos, né, para o território brasileiro. Nós vimos ali que os africanos, eles foram tirados de suas terras e foram para diferentes partes das Américas, mas a que mais recebeu foi o Brasil, e que cerca de 13% da população ela se perdeu no trajeto, seja nos navios negreiros e seja dentro do território africano até chegar nos portos, né? E vocês lembram, para quem estava aqui na aula passada, eu pedi para que vocês levassem uma frase da aula passada com vocês, para a vida de vocês. Vocês lembram que frase é essa? Não? A frase que eu disse, não fui eu que disse, foi uma pesquisadora que disse Deixa eu te interromper. Pode falar. Se soubesse o dia que foi feita a escravidão? Isso. Se soubesse o dia que foi feito o primeiro escravizado, deveria ser luto, Deixa-me só desativar o som do Aires. Aí, pronto, pode falar. Pode falar, Marina. Se soubesse o primeiro dia que foi feito, se soubesse o dia que foi feito o primeiro escravizado, deveria ser luto na humanidade, alguma coisa assim, né? Se a gente soubesse o primeiro dia, se a gente soubesse o dia que foi feito o primeiro escravizado no mundo, esse dia deveria ser de luto para todo o mundo. Isso é muito sério, né? Então, levem essa frase com vocês. E aí, nós vimos ali que a formação dos quilombos, ela se deu através...
Wairson, eu preciso muito, muito que você mantenha o seu áudio desligado, por gentileza. Oi? Eu preciso que você mantenha o seu som desativado, por favor. É que a gente está conseguindo ouvir essa música sertaneja de fundo. Ah, é por causa da música. É. Aí, quando você quiser falar, você abaixa o volume e abre o microfone sem problemas, tá? Não, tudo bem, eu vou lá para fora ler, porque os meninos estão aqui, entendeu? Ah, tá. Ah, entendi. Não, mas pode ficar aí, mas só com o som desativado, não tem problema. Você fica no conforto da cadeira. Tá? Mas ainda dá para. É verdade, Wairson, talvez aí não dê para ouvir. Porque se você fica com o som desativado, você consegue me ouvir. Nós que não te ouvimos. Mas se o ambiente onde você está te atrapalhando, aí eu aconselho sim você ir para um quarto, você ir para um espaço mais afastado, ou as crianças abaixarem o volume do rádio. Tá? É isso. E aí, retomando aqui, nós vimos que a resistência negra, o movimento negro, né? A resistência negra, ela está desde quando os primeiros escravizados chegaram no Brasil, né? E que através dessas resistências e dessas lutas e desses movimentos, houve a formação dos mocambos e as formações dos quilombos, né? Vocês lembram a diferença entre mocambo e quilombo? A principal diferença é na questão da organização, né? Isso, As é a organizações organização. sociais hierárquicas. Isso, o quilombo é bem mais robusto, bem mais organizado, e é uma residência fixa, né? É uma estrutura ali fixa, ela não é itinerante. Já os mocambos, como o Diogo bem colocou, é uma coisa bem menos organizada e mais provisória, né? Então a gente pensa assim, os negros fugitivos, né? Os escravizados fugitivos ficavam ali no mocambo por um certo tempo até se organizarem para ir para os quilombos. E aí esses mocambos, eles poderiam ser desmanchados rapidamente para, se fosse necessário, fugir, né? Então, é isso. Eu fiz aqui, e vou mandar para vocês daqui a pouco, o movimento negro no Brasil e também no estado de Goiás. Eu vou já abrir aqui, não dá para eu compartilhar com vocês a minha tela agora, porque eu ainda não acessei o meu outro computador. Mas a gente sabe que desde a chegada dos africanos escravizados no século XVI até hoje, a luta da população negra no Brasil acontece de diferentes formas e períodos. E eu ressaltei que tudo que nós temos hoje de marcos legais foi resultado desde a primeira resistência, desde a primeira movimentação negra aqui no Brasil, né? Porque tudo está ligado, e nada do que nós temos hoje de conquista veio de políticos benevolentes, muito pelo contrário. Aí aqui, ó, no período da escravização, né, da escravidão, nós temos os africanos que foram trazidos à força para trabalhar em condições desumanas. A resistência ocorreu de forma cotidiana, né, nesse sentido de tentar fugir das condições desumanas de vida, né, e aí temos as questões ali que surgiram os quilombos e os mocambos. E um dos mais famosos hoje é o Quilombo dos Palmares, que é símbolo maior dessa resistência, liderado por Zumbi, o seu principal representante. E esse quilombo representa a luta pela liberdade e autonomia. Pós-abolição, de 1888 em diante, nós vimos aí que o governo ele não criou leis que beneficiassem esses recém-libertos, né, que inserissem eles de forma humana e digna na sociedade brasileira. Muito pelo contrário, houve uma tentativa ali de apagamento, né? Tanto é que nós temos leis que beneficiam diretamente os imigrantes,
de pele branca, e teve, assim, uma tentativa de branqueamento da sociedade brasileira naquela época. E aí eu já adianto o porquê, sim, que nós temos uma reparação histórica para fazer com a população afro-brasileira, porque os governos daquela época não criaram leis para que inserisse eles na sociedade. E nós já sabemos aqui que as coisas elas acontecem de geração em geração. Hoje eu estou aqui com vocês, concursada, num serviço federal, porque a minha mãe me deu oportunidade. E aí, assim, eu vou dar oportunidade para os meus filhos, e aí a vida só vai melhorando. Então, é por isso que nós precisamos de políticas afirmativas e de reparação histórica, sim. Porque se muitos estão atrasados hoje, é porque os seus antepassados, eles foram legalmente, por força de lei, atrasados. Tá certo? Não, tudo bem, então. Que Deus abençoe vocês aí. Eu estou aqui, eu vou estar ativo. Beleza, Wairson, muito obrigada. Contamos com a sua presença. Vai aí, irmão. E aí, nós temos aqui no século XX, né? E ainda, logo após a abolição, surgem as associações negras, clubes sociais, que ainda em Minas Gerais é muito forte. Deixa-me ver aqui onde que eu parei. Irmandades religiosas, jornais negros que reivindicavam direitos e denunciavam o racismo. Gravem muito bem. Desde pós-abolição, nós temos uma imprensa, né, que tratava desses assuntos dos negros. Mas lá na aula de racismo, a gente vai retomar isso, não é pauta para agora. Nós temos... E aí, tanto esses clubes, essas irmandades, esses jornais, né, essa imprensa, eles denunciavam, eles reivindicavam direitos para a população e denunciavam o racismo daquela época. E aí, no século XX, nós temos uma organização política, né? Nas décadas de 1930, surge a Frente Negra Brasileira, primeiro movimento de alcance nacional. Nos anos de 1970 e 1980, em plena ditadura, esse movimento negro unificado, que é o MNU, ele ganha força, mas ele também é abafado na época da ditadura por conta da violência policial. Então, assim, não que os movimentos negros, que a luta do movimento, e nem esse movimento negro unificado especificamente, eles deixaram de existir. Eles perderam força porque eles foram abafados devido à truculência policial, tá certo? Não, tudo bem, eu estou entendendo. Bacana. Aí, no século XXI, né? Nós já temos, que é muito mais recente a nós temos aí um grande marco legal, que é a Lei 10.639, lá de 2003, né, que ela altera a LDB. A LDB é a Lei 9.363, se eu não estou enganada, e ela estabelece como que a educação básica no Brasil ela deve acontecer de norte a sul, de leste a oeste. E a 10.639, a importância dela, não só pela temática e pelo assunto caro, no sentido de precioso que ela traz, ela altera a LDB, ela altera a 9.300 eu vou lembrar que é 9.300 alguma coisa, ela altera a LDB. E, assim, ela institui o ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira na educação básica. E aí, depois eu expliquei também, né, que nós temos a 11.645, que não é pauta desse curso, mas também ela estabelece ali, anos depois, o ensino da história e da cultura indígena, né, na educação básica.
E aí, além dessa conquista importante, né, que não existe só a Lei 10.739, mas essa aí, que seria assim, a mais robusta, digamos assim, nós temos políticas de cota, que são as políticas afirmativas também, né, o reconhecimento de territórios quilombolas, a maior presença negra em universidades e espaços políticos, e nós ainda temos os desafios que persistem para fazer de fato a 10.639 funcionar. A PNEERC, que também vai ser pauta da nossa unidade, lá na frente, eu acho que é da unidade 2 ou 3, eu tenho que me lembrar. E os desafios, eles ainda persistem, né? Os racismos de diferentes tipos, porque a gente sabe que não é mimimi, que existe racismo, e nós temos as subcategorias de racismo, e isso não é mimimi, é importante a gente nomear cada racismo de forma correta para a gente combater, entendeu? Nós temos a violência contra a juventude negra e a invisibilidade histórica. Isso no contexto nacional, né? Aí agora, em Goiás, nós temos aqui movimentos de resistências, né? Ela foi ligada principalmente à mineração, depois da agropecuária e as lavouras. Houve diversas formas de resistência, fugas e formação de quilombos, né? E temos aqui pós-abolição também, que essas comunidades enfrentaram dificuldades de acesso à terra, inclusive no Brasil inteiro, não é diferente no cenário brasileiro. E a partir da década de 70, 80, organizações negras começaram a se articular de maneira mais sistemática, acompanhando o cenário nacional, né? Na atualidade, Goiás possui várias comunidades quilombolas certificadas e em processo de reconhecimento. Há o fortalecimento de coletivos negros em universidades culturais e movimentos culturais, como hip hop e organização vinculada à luta por direitos de igualdade racial e políticas públicas. O Estado também realiza eventos importantes, como Semana da Consciência Negra, fóruns e grupos de defesa da cultura afro-brasileira. Porém, eu tenho certeza que todos vocês concordam comigo, que apesar de tantas lutas, nós ainda vivemos, tantas conquistas, nós ainda vivemos um período de retrocesso, porque o 20 de novembro, a consciência negra ela não poderia estar só atrelada a essa data. O microfone estava aberto. Mas aí a gente percebe que em muitas instituições de ensino ela é atrelada somente a essa data, né? Ou às vezes também somente ao mês de novembro, e isso é muito triste, né? Porque ele deveria acontecer ali, ó, de forma cadente, semana por semana, mês a mês. Porque se a gente quer uma educação que transforma, ela tem que ser cotidiana, dia após dia, não é verdade? Em síntese, o movimento negro no Brasil e em Goiás é uma trajetória contínua de resistência, afirmação cultural, luta por direitos e combate ao racismo, desde a escravidão até os dias atuais. Ele evolui e reinventa e continua sendo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ok? Agora, eu abro o microfone, eu dou a oportunidade para vocês, para quem quiser colocar, né? Um pouco da realidade. Professora. Oi. É porque o meu está abrindo direto. Deve ser uma questão de configuração, mas não se preocupa não, que à medida que eu vejo que ele está ligado, sem a sua intenção de falar, eu vou desligando ele aqui, tá bom? Não desliga não. Não, mas aí você abre de novo, tá? Tudo bem. Então, tá. E aí você deu espaço para caso vocês queiram colocar como a realidade enfrentada por vocês hoje, né? Porque como nós vimos aqui, apesar de muita conquista, né, de muitas conquistas, nós sabemos que ainda existe muita luta, muito derramamento até de sangue na atualidade, né? Ixi, ódio. Querem colocar alguma coisa ou eu posso continuar? Professora, eu quero falar. Pode falar, Joyce. Isso é verdade mesmo. Eu estou pouco tempo na educação e ultimamente que eu vejo que está falando muito sobre agora da consciência negra, né? Porque quando eu estudava, eu mesmo não lembro de ter nada sobre.
E agora a maioria das professoras que também abordam, que falam mais, são pessoas negras. Não vejo quase ninguém, assim, vamos dizer, branco, né, falando sobre, mas as pessoas negras estão enfrentando isso aí sozinha também nas escolas, porque é igual na creche onde eu fico, tem só duas, eu e uma outra lá que é negra, o resto é tudo branco, então, e toda semana a gente conta história. De todo o ano inteiro, ela foi a única que contou uma história de negro. Nenhuma outra contou. Então vai ser assim muito difícil para nós desmembrar esse mundo aí, só nós para poder mostrar para as crianças lá desde pequeno que tudo existe. Tá sendo fácil não, mas a gente vai ter que enfrentar de cabeça erguida. É resistência. Resistência. Pode falar, Diogo. Muito obrigada, Joyce, pelo compartilhamento. Bom, eu sou militante do movimento negro, né? Já há 7 anos. Sou militante do movimento Negritude, né? E de alguns outros movimentos das minorias de classe do nosso estado. E o que eu percebo, o que eu consigo perceber é uma manobra do Estado em colocar nós contra nós mesmos, né? Quando a gente começa a fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre as coisas que acontecem no nosso estado, principalmente no nosso estado, a gente percebe uma forte pressão e força do Estado em impor um autoritarismo que acaba corrompendo alguns dos nossos para fazer com que os nós mesmos entramos em atrito, né? Aquela famosa estratégia do colonizador, né? Vamos dividir para conquistar, né? E a gente acaba ficando dividindo e nós mesmos contra nós, né? E quando a gente observa agora a luta de classes sobre minorias, vamos além da comunidade negra do nosso estado, vamos falar do público LGBT, das religiões de matriz africana, ainda é um pouco pior, né? Que já entra o preconceito religioso, já entra a homofobia, e agora um crime recorrente no nosso estado também, que é a xenofobia, que já está acontecendo com grande recorrência. Então, assim, a gente começa a observar e a gente vê que a nossa luta ela é tão árdua que a gente ganha alguns pontos, em outros a gente acaba perdendo companheiros, né? E assim, são companheiros que a gente perde, não é porque eles foram fracos, nem padeceram, mas o sistema acabou fazendo com que eles fossem destruídos, né? Uma liderança nossa aconteceu isso, foi o sistema. Não foi nada o que eles falam, o sistema que destruiu ele. Sabe por quê? Porque era um cara que era brilhante, um cara que era inteligente, um cara que tinha posicionamento político, um posicionamento pessoal, era um estudioso. E infelizmente, o governo não quer que a gente estude, ele não quer que a gente ocupe espaço, ele quer que a gente fique como aconteceu antigamente, quando aconteceu a suposta abolição da escravização, né? Que a gente fica jogado, né, para os cantos, nas favelas, sem conhecimento. Só que hoje, né, graças ao bom Deus e Oxalá que tem ajudado, né, a juventude ela tem se levantado, tem se manifestado, o povo tem se preparado, tem adquirido conhecimento. Hoje nós temos pessoas negras aí com mestrado, doutorado, né, e aí vai para frente estudando. Por quê? Porque é uma forma de demonstrar, né, que nós temos as mesmas capacidades que eles, só não temos as mesmas oportunidades. Você foi muito feliz, Diego, nessa sua fala, né? Graças a Deus, hoje nós temos branco. Porque eles ligam, né? Bacana. Nós temos pessoas, né, de pele preta que ocupam realmente aqueles lugares que não está escrito, mas está posto para quem quer ver, que são majoritariamente lugares de branco.
E aí, vocês conseguem entender pela fala do Diogo que quando eu digo que que hoje eu sou o resultado da minha geração e que nós precisamos sim de políticas afirmativas, porque se existem pessoas, né? Se pessoas, a grande maioria dos negros estão atrasados, foi porque os seus antepassados foram atrasados. Aí vocês conseguem perceber pela fala do Diogo que essas pessoas que conseguiram acessar esses espaços, a geração que vem depois delas vai ter uma vida menos difícil? Não é que vai ter uma vida mais fácil, mas uma vida menos difícil. Por isso, a importância das políticas afirmativas. Por isso, sim, a importância das políticas de cota, entendeu? Porque o Diego falou muito bem. Não é porque é menos capaz, é menos inteligente, é porque teve menos condição de acesso. E senhores, vocês vão de concordar comigo. A educação, principalmente a educação pública, ela passa sim por um prato de comida, ela passa sim pelo horário do lanche, entendeu? Ela passa sim pelo caderno que é dado pelo Estado, entende? Não adianta falar, eu já tive aluno sim da sexta série, que 2h30 da tarde, ele desmaiou porque até então a última comida que ele comeu foi um lanche da escola no dia anterior. Então não venham me falar... não sei, eu sei que não são vocês, tá? Mas assim, não vamos acreditar nessa falácia que é mentira. Isso é importante. Condição de acesso e condição de permanência é importante sim para a gente formar cidadãos. E aí é também como o Diego falou, né? Nem sempre o governo quer isso, né? Ele faz de conta, ele pincela, né? Professora, boa noite. Boa noite. No meu ponto de vista, assim, não mudou muita coisa. Eles não fizeram muita coisa pelos negros, entendeu? Eles deixou a desejar, as escolas deixam a desejar também. A nossa escola não tem preconceito porque são crianças pequenas, mas nós ensinamos ela que cor não muda ninguém. Não é a cor, não é o cabelo, não é nada disso que pode mudar o caráter de uma pessoa. Então, assim, no meu ponto de vista, a lei é muito rasa demais para os negros. Então, assim, eles deixam a desejar e muita coisa fica tampada. Eles jogam os negros realmente de lado. No meu ponto de vista, né? Não sei as outras pessoas. Mas, Maria do Rosário, você foi muito feliz na sua colocação, porque é isso. Lá atrás eu disse que nenhum político faz nada de graça. E por mais que nós tenhamos ali, ó, vertentes de ideologias diferentes, né? Nenhuma é o salvador da pátria, né? Porque, no fundo, é como o Diogo, desculpa. Todos nós, conscientes, cidadãos críticos e pensantes, é um perigo. É um perigo, né, para esses políticos desonestos e corruptos, né? E eu parto do pressuposto que não existe político de carreira honesto. E sim, nossas leis são falhas. Pode falar, Diogo, pode complementar aí, depois eu termino. Só uma fala aqui. Tem um estudo, isso é comprovado, que as crianças nas creches, nas escolas, as crianças negras são as que são menos pegadas e colocadas no colo. Isso é outro estudo também, que se você procurar aí, inclusive eu fiquei indignadíssimo. Nos papéis desenvolvidos nas escolas, onde os atores principais não são crianças negras. 73% são crianças brancas. Então, quer dizer que sobrou aí 27%, né, de crianças que possam assumir um papel, né, papel principal. Talvez porque seja de característica já do papel, eu vou usar o linguajar tradicional, o Saci Pererê, o escravo, esses papéis que sobram para o povo. A faxineira, não que eu estou desmerecendo nenhuma profissão. Todas as profissões são importantes, né, e quando são exercidas com amor, né, e dignidade, isso é muito bom. Mas o que sobra, e o que a gente consegue perceber, eu ando em várias escolas, eu dou palestra em várias escolas. O que a gente percebe nitidamente é isso.
As crianças negras são crianças que já vêm do maternal com algum tipo de trauma, que elas ficam retraídas, elas ficam nos cantos, elas têm vergonha de se comunicar, elas têm medo de se expressar, elas ficam tentando se encaixar a todo momento na realidade das outras crianças. Por quê? Porque ela percebe que o cabelo dela é diferente, às vezes ela percebe que a roupa dela, o sapato dela, apesar que hoje é padronizado, mas antigamente o sapato dela não era tão bom quanto a outra criança. Às vezes ela não tem um perfume para que vá para a O escola. lanche também, né? O Hoje a lanche. gente percebe essa diferença aí no lanche que Isso. a criança leva para a escola. Aí quando chega, e outra coisa que a gente percebemos, sabe o que mais machuca é que você vê o governo criar metas para ser considerado o melhor estado da educação e põe lá. O meu filho fez um questionamento, eu sou pai de uma criança autista, ele foi fazer essa prova do governo lá, e aí perguntou para ele se ele era branco ou preto, ele falou assim, não, eu sou quilombola. Não tinha indígena, aí por que não tinha o quilombola? Faz sentido. É um questionamento, você entende? Então, assim, hoje, a realidade do nosso povo, nós somos massa de manobra. Isso é a realidade do nosso Estado. Hoje o governo nos usa como massa de manobra. Vai entregar E os eu acho brinquedos... que, Diogo, desculpa, mas eu acho também que, além de massa de manobra, a pauta aqui, ela é muito... serve como palanque político, né? E que eles, na hora da campanha, chega, abraça, mas ninguém quer fazer nada de verdade. E outra coisa, professora, vai entregar os brinquedos agora do governo do Estado. Para as comunidades, sabe quem vai fazer a entrega dos brinquedos? Os bombeiros e a polícia militar. Papai Noel é diferente, né? As comunidades negras do nosso estado. E aí, nos outros, vai o Papai Noel vestido. Mas em Goiânia tem uma estrutura imensa, com o Papai Noel que chega de helicóptero, Mamãe Noel, e nas nossas comunidades vem um policial militar numa viatura com a sirene ligada. Será que isso não seria uma forma de opressão do nosso povo? Isso que o Diego está falando, e não é de agora que eu percebi na fala dele, são esses movimentos assim, quando ele disse, existe uma pesquisa que quase 75% dos papéis importantes não são desempenhados 25% são desempenhados pelas crianças de pele branca e quase 75% para pessoas de pele negra. Isso não é por acaso, gente. Isso não é por acaso, entende? E mesmo que em algum momento não é só uma coincidência, essa coincidência ela tem nome. Ela não chama coincidência, ela chama racismo estrutural. Sabe, nós somos, onde que eu falo que todo branco, em certa medida, ele é racista, sim. Por quê? Por conta da estrutura que ele nasceu. Nós nascemos num país racista. E é onde que a gente vê um policial entregando brinquedos no Natal e acha isso normal. Isso não é normal, gente. Entende? É onde a gente vê crianças de pele preta não tendo a oportunidade de fazer papel principal e achar isso coincidência. Não, gente, isso não é coincidência. Isso pode até não ser genuíno. Não, eu estou fazendo isso para excluir. Mas a pessoa que toma essa atitude, né, quem pensa nesse tipo de ação, ela faz sem saber, às vezes, eu acredito sim que faz de caso pensado, mas também posso acreditar sim que às vezes é genuína. Ela fez sem saber, mas ela é movida assim por uma força interior. E essa força, esse condicionamento chama racismo estrutural. Entendeu? Pode continuar, Diogo, se você quiser. Ou se mais alguém quiser colocar, fique à vontade. Não, assim, minha colocação era essa, sabe? Porque causa indignação. Tudo que a gente consegue com muita luta, sabe? Só Deus sabe o quanto é difícil para as comunidades quilombolas conseguir alguma coisa. É tudo muito, muito dificultoso, sabe? É um sacrifício danado. E quando a gente percebe essas manobras que são feitas, assim, acaba entristecendo, porque gera na gente aquela sensação de impotência, né?
Porque, assim, eles nos reconhecem. Eu acho que o Diogo caiu. Rapaz, velho, mano. Eu acho que o Diogo caiu. Deixa eu olhar ele aqui na chamada. Mas, gente, isso que o Diogo está falando é muito sério, né? Quando ele disse assim, vamos dividir para conquistar. E, na verdade, acaba dividindo e não conquistando nada, né? É por isso, sim, que as classes, elas têm que ser unidas. Porque quando todos se movimentam na mesma direção, com o mesmo propósito, a força ela é muito maior. O poder para cobrar, o grito para ser ouvido, entende? Essa é a importância de nós sermos uma sociedade unida por classe, né? Unida por propósito, tá certo? Enfim, eu vou dar prosseguimento aqui na nossa aula, mas alguém mais quer colocar alguma coisa sobre experiência? Não? Eu não me lembro quem falou, eu tenho que olhar aqui o nome, que falou que as leis estão aí, mas elas não são feitas, né? São leis rasas, que de fato elas não são executadas, né? No papel é muito bonito, mas na prática ela não é bonita, né? Elas não são efetivadas de fato. Então, eu quero que vocês pensem aí um pouco. Por que será que essas leis, na prática, elas não são, no papel é bonito, mas na prática não funciona direito? Vocês pensam e no final da aula eu vou abrir para a gente falar sobre isso, tá bom? Agora a gente vai continuar com a outra pauta da nossa aula de número 2, que são os marcos legais, tá bom? Eu só vou salvar aqui para enviar para vocês, na hora do intervalo, esse material que eu fiz para vocês. Vocês não viram? Vou abrir aqui o meu computador. Eu não sou, né? Nem não. Só da vez que iam comer 4 pratos de comida, né? Para mim é uma felicidade. Oi. Oi, a gente está aqui em silêncio. Eu não estou entendendo, não. Meu microfone vai e volta. O Alisson, a professora, quando ela coloca o seu microfone no mute, parece que você clica no microfone e coloca ele ativo. O seu microfone aí, ele tem que estar sinalizado o mute. Ele tem que estar com a luzinha no mute. É por isso que toda hora você está falando. Você entendeu? Não, eu entendi, professor. Mas o que eu tenho que fazer agora? Faz o seguinte, ela vai colocar no mute, e aí se você precisar de alguma coisa, você dá um sinalzinho aí que nós vamos te ver, tá? Ah, tá bom. É porque ele vai e volta. Tainara, seu microfone tá no mute. Então falou. Beleza. Fica como o Eugênio falou. Eu vou desligar e aí ele vai ficar com um sinalzinho cortado. Aí, se você quiser falar, você levanta a mão que a gente abre de novo, beleza? Certinho, professora. E aí você fica prestando atenção na aula, tá? Não distrai, não. Vixe, então hoje eu estou enrolado, hein? Então tá, mas fica aí, eu vou desligar, eu vou te mutar agora, assim que eu achar os Não, 3... mas... Pode falar. Deixa o microfone que está falando. Então tá bom. É o seguinte. Tá, não mexe nele agora não, tá bom? Então tá bom, fica com Deus. Você também, mas fica aí na aula, não sai não. Não, eu...
Enfim, eu estou abrindo aqui para compartilhar os marcos legais com vocês. Quando eu digo marcos legais, vocês têm um entendimento que eu estou falando de legislação, né? Legal no sentido de legalidade, de legislação, né? Vocês têm esse entendimento, né? Não tem? Beleza. Deixa eu pegar aqui uma janela. Vou abrir aqui os marcos legais para vocês. Professor, Oi. põe esse povo para falar um pouco aí também. Peço para estar todo mundo mudo. Pois é, gente. Eu também percebi isso, mas aí eu abri espaço, ninguém quis falar nada. Uai, eu posso falar um pouco? Pode falar. Eu vou medir aqui meia hora aqui, eu falo para a senhora. Pode ser? Pode sim. Enquanto isso, você fica aí vendo quais foram as legislações que a gente tem que trata dessa questão do movimento negro, da questão racial, tá bom? Não, mas isso aí, o primeiro que foi arrumado lá foi eu Luiz Fernando. Foi eu que ajudei ele a arrumar a nossa associação. Nossa, que interessante. E você é de qual cidade? Santa Cruz. Nossa, que bacana. Eu estive em Santa Cruz, inclusive o Diego não me lembra, mas ele não se lembra, mas a gente conhece. Se conhece pessoalmente. O Diogo nem estava lá, não. Ele não estava lá, não? Não. Quem montou isso aqui foi eu, Luiz Fernando. Bom demais. Eu estive aí, eu acho que em 2000... Nós foi para Brasília, foi para todo lado. Muito bom. E hoje você ainda é atuante? Lógico que eu sou. Bom demais. Nessa aí, questão Piracanjuba, nós também fomos. E vai ter uma aula lá em Piracanjuba dia 20. Você vai, né? Uai, quem que vai levar nós? Uai, então eu vou conversar com o Diego no particular e eu falo para vocês na quinta-feira, pode ser? Pode, uai. Então tá, a gente vai ver certinho. E aí, como o Diego falou, a gente tem que ficar unido, né? O movimento, tem que ficar unido. Nós todos tem que ser unido. Tem que ser. Tudo pela mesma causa. A gente dando, né, voz para todos poderem participar, mas sempre a gente sabe que um é mais empenhado do que o outro, né? E todo mundo tem que se ajudar para conseguir, para ser forte, para não desunir. É aquela frase que parece boba, mas é a verdade. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Não, a gente vai sim. Que bom, eu aguardo todos vocês lá. Mas aí, tá tudo bem aí com vocês? Tá todo mundo bem, né, gente? Mas tem gente aí que perdeu a língua. Não, é porque eles estão concentrados, eles estão todos doidos para terminar a aula, para ver o conteúdo, para saber quais são as leis que regem a comunidade. Não, mas eu também estou, ué. Então, aí eu vou começar a falar aqui agora, tá? Paula, não se preocupa, a gente fala da atividade depois, tá bom? Deixa a Paula falar um pouco. Não, a Paula só está pedindo uma atividade, ela está falando aqui no privado. Ela está atrasada com as atividades, precisa saber quais são as atividades. Porque ela tem os alunos dela lá, né? E agora o professor de final de ano vira... Nossa, é difícil, né? É prova, corrigir, lançar nota, conselho, prova final, conselho. Nós estamos todos doidos. Mas vamos aqui continuar com o assunto da nossa loucura mesmo, Paula. Vamos continuar aqui com o assunto da nossa aula? Vamos. Então vamos lá que eu estou aqui. Não, bacana. Então fica aí, tá? Eu vou apresentar no outro computador. Nós temos aqui, e aí a questão para pensar é a seguinte: por que será? Alguém disse ali na nossa aula, agora há pouco, que as leis não funcionam, né? Por que será que essas leis não funcionam? Enfim, nós temos aqui, depois a gente vai discutir sobre isso. Nós temos aqui um material que eu vou disponibilizar para vocês,
que eu fiz chama Linha do Tempo. A linha do tempo é ERER, EEQ e PNEEC. A ERER é Educação Escolar, ou Educação para as Relações Étnico-Raciais. E nós temos a EEQ, Educação Escolar PNEEC, e a Educação Escolar Quilombola, e a PNEEC, que é a Política Nacional de Equidade, né, nas questões raciais. Então, nós temos aqui, em 1988, quando foi feita a Constituição Federal, já lá em 1988, houve o reconhecimento dos direitos culturais e territoriais das comunidades quilombolas, lá naquela época. Aí, em 1996, nós temos aqui a Lei de Diretrizes e Bases, que eu falei agora há pouco, a LDB, né, que é a 9.394 de 1996. Ela é importante porque ela estabelece as bases para uma educação nacional, ou seja, ela estabelece um currículo ali comum para de como tem que acontecer a educação básica no Brasil, independente de qual região. E aí, nós temos em 2003 a 10.639. Eu expliquei agora há pouco que a 10.639 ela é importante por dois motivos. Primeiro, pela pauta que ela traz, né? Que é a obrigatoriedade da história e da cultura africana e afro-brasileira na educação básica brasileira. Tá certo? E aí depois nós temos ali a 11.645, que amplia, né, para as questões indígenas. Mas entre 2013 e 2008, nós temos o parecer número 3 de 2004 e a resolução do Conselho Nacional de Educação, que instituem as diretrizes curriculares nacionais para a educação para as relações étnico-raciais. E aí, antes que eu me perca, eu vou escrever aqui uma pergunta para vocês irem pensando também. Eu vou colocar aqui no chat. Ih, não está querendo escrever, não. Por quê? Outra pergunta para vocês pensarem. Por que é importante estudar as relações étnico-raciais na escola? Essa pergunta a gente vai responder daqui a pouco, é para vocês irem pensando, tá? E aí, nós temos aqui o decreto, já em 2010, né? O decreto 7.352, que reconhece a educação escolar quilombola, né? Porque nós vimos ali na primeira aula que toda educação escolar quilombola, ela é antirracista, mas nem toda educação antirracista é uma educação escolar quilombola. Ficou confuso? Ficou confuso. Mas daqui a pouco eu explico para vocês. Anotem aí que depois eu explico. Por que que toda educação escolar quilombola é antirracista, mas nem toda educação antirracista é uma educação escolar quilombola? Por quê? A educação escolar quilombola é uma modalidade específica de educação. É aquela educação que tem no seu centro, ela gira em torno da comunidade quilombola, dos quilombolas, dos mestres, dos anciãos. Ela dá voz a essa comunidade. Tem uma educação, um currículo mínimo, mas esse currículo ele tem que girar. As metodologias de ensino, as práticas de ensino, ele tem que girar em torno dessa especificidade da comunidade quilombola, né? Por isso que chama educação escolar quilombola. E toda educação escolar quilombola, ela também tem o objetivo de ser antirracista, né? Ela trabalha também as questões, os temas para as relações étnico-raciais. Por isso que de regra geral, né, toda a educação que ela é ministrada dentro de uma escola quilombola, ela é antirracista. Mas nem toda educação
Mas a educação que é feita nas escolas públicas, que não são escola quilombola, quando elas tocam nessa pauta das questões raciais, ela não tem como objetivo os saberes tradicionais das comunidades quilombolas. Elas até podem falar, mas as práticas que são feitas ali, elas não têm como premissa a comunidade quilombola. Por isso que, apesar de uma educação ser antirracista, se ela não é feita dentro de uma escola quilombola, ela não é uma educação quilombola. Entenderam ou ficou complicado para vocês? Bacana. O Ayrson, entendeu aí? Ai, não. Calma aí, Ayrson, eu fiz uma coisa... Peraí. Aperta aí seu som para eu te ouvir. Aperta aí. Eu não consegui. Eita, Wairson, tem que apertar para eu te ouvir agora. Aperta o microfone. Ô, Alice, clica no microfone aí, por gentileza, senão ela não Aí, ele clicou. Clica de novo, Wairson. Não tá saindo, tempero. Você chamou ele de tempero? Tempero, clica no microfone. Não tá saindo, não. Clica no microfone. Eu estava clicando. Clica de novo. Grava um áudio no WhatsApp que eu vou ouvir e coloca aqui para todo mundo ouvir, então. Agora ele bloqueou tudo. Tenta de novo. Outra pessoa. Não dá. O tempero, aí no seu celular, não tem um microfoninho, uma câmera? Clica em cima do microfone, só uma vez. Clicou? O que deu? Não tá saindo seu som ainda. Clica novamente. Só no microfoninho que tá com tracinho. Vou tentar mostrar aqui para ele. Não dá, eu não consigo mostrar para ele. Peraí. Eu vou... Tempero, não perde a paciência, não, Wairson. Não perde a paciência, não. Vai dar certo. Não tá saindo seu som. Clica no microfone mais uma vez. A gente não tá conseguindo te ouvir. A senhora não consegue ativar o microfone? Não, eu não tenho. A única coisa que eu consigo fazer é remover da chamada. Mas o Ayrson, grava o áudio. Não, você desativou a câmera. Ele apertou. Fala. Fala com nós, bebê. Deu certo. Agora pode falar. Deixa eu te falar. Que jeito que a gente entra naquilo outro lá para a gente salvar a aula? Eu tenho que perguntar para o Rafael. Eu não sei, eu sei que ela vai subir para o YouTube. Vixe, então vamos. Eu vou ver com o Rafael e te passo certinho o link, tá bom? Pode, mas manda um abraço aí para vocês aí. Mando. Agora eu vou te perguntar, Wairson, entendeu? Fala com nós. Entendeu aí por que toda educação escolar quilombola ela é antirracista? Vixe, vai fazer a pergunta agora para mim? Sabe, não tem a escola quilombola? Tem, ué. Toda a educação que é feita dentro dessa escola chama educação escolar quilombola. E todo o ensino que é feito lá também é para combater o racismo, não é verdade? Isso, é porque eu queria mandar uma foto de uma aqui. Não, manda para o Diogo, põe no grupo lá, depois o Diogo manda. E aí, Wairson, você também entende que toda escola do estado ou do município que tenta combater o racismo, se ela não for quilombola, ela não está privilegiando, ela não tem como
Não, mas ela é registrada. Ela é registrada. Mas você entendeu que para ser educação escolar quilombola tem que ser feito dentro da escola quilombola, não é verdade? Justamente. E se não é feito dentro da escola quilombola e de outra escola, ela não é uma educação quilombola. Você entendeu isso? Não, justamente, professora. Era isso. Por isso que eu digo que toda educação que é feita dentro da escola quilombola, ela luta contra o racismo. Mas nem toda educação que luta contra o racismo, ela é feita dentro da educação, dentro da escola quilombola, beleza? Podemos prosseguir? Agora entrou alguém aqui na aula. Entrou. Aí a gente vai prosseguir aqui para a gente poder ir para o intervalo, que a gente já está com fome, com vontade de beber água. Vocês vão tomar água agora não, vai? Vai daqui a pouco. E Ixi, aí... eu estou na reunião aqui, mas é bonito o povo, hein? Então vamos só terminar aqui, tá, o Ayrson? E aí, depois, nós temos em 2012 o parecer do Conselho Nacional de Educação, que fundamenta a criação das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, ou seja, ele institui quais são as diretrizes, os caminhos que têm que ser seguidos dentro da educação escolar quilombola. E aí, em 2012 também, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Em 2013, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares da PNEERC. Em 2015, o Plano Nacional de Implementação dessas diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, que são as políticas nacionais, né, que a gente chama de PNEERC. Em 2016, nós temos a criação e a publicação e a implementação dos planos estaduais e municipais em diversas regiões, né, do Brasil. Em 2020... Isso. Em 2023, recentemente, há 2 anos atrás, nós criamos, através do decreto 11.447, cria-se o programa Aquilomba Brasil. E aí, em 2023, ainda, nós temos o decreto número 11.786, que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental quilombola. Ainda em 2023, nós temos uma portaria do MEC, que cria a Comissão Nacional da Educação Escolar Quilombola, e em 2024, a portaria número 470, que institui a Política Nacional de Equidade, a ERER e a EQ. E em 2024 ainda nós temos o início de cursos de formação para docentes e gestores relacionados à educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. E em 2025 esses cursos continuam, porque vocês são a prova disso, né? Estão aqui Justamente, a gente está aqui para elaborar, fazer um... É isso, justamente. Né? Para aprender. Igual a senhora falou. Né? Aprender e ensinar. Isso. A gente tem que ter o direito da gente, não é? Verdade. Parabéns. Parabéns, Ayrson. Mas tem gente aí que não fala, ué. Porque são mais tímidas. A Paula quer falar. Pode falar, Paula. Deixa a Paula falar aí, que eu já vi ela aqui. Então fala aí, Paula. Fala, Rei do Peixe. Ai, o Ayrson é uma comédia, né, Ayrson? Beleza. Eu não, eu tô de boa, eu tô tranquilo. A Celinha tá aqui, pretinha, parecendo um carvão. Divino, Pai Eterno. Oi, professora Tainara. Olha ela aí, ó. Com relação a todas Pode essas falar, leis, Paula. agora a gente fazendo o curso aqui em Santa Cruz, quais seriam os benefícios? Talvez eu possa até estar adiantado, né? Boa pergunta, hein? Esse interesse, eu gostaria de ter, assim, esse norte, para a gente saber quais as vantagens, né, e os benefícios que Santa Cruz vai estar recebendo com relação a essa questão da escola quilombola, porque é algo que eu venho, assim, percebendo, que eu venho, assim, falando, né, no decorrer das nossas aulas sobre esse conhecimento, que é muito, muito, muito pequeno e muito restrito, né, com relação à questão da equidade, né, racial. Então, quais seriam esses benefícios, tipo, como se já tivessem pensado nisso para Santa Cruz, agora no momento Paula, desse curso?
Eu não Pode sei, falar, é que eu estou ouvindo aí também. Estou prestando atenção. Paula, o que eu consigo te falar? Legalmente falando, eu não tenho conhecimento. Quais são os benefícios legais? O que eu sei que, quando se tem o reconhecimento de uma comunidade escolar quilombola dentro de um território quilombola, é um marco que diz para a sociedade, que reconhece essa comunidade, e, além disso, o ensino que é praticado dentro dessas escolas é um ensino que tem como a valorização da ancestralidade, dos saberes tradicionais, da cultura, da culinária. A gente sabe que cada comunidade quilombola, ela tem a sua especificidade, né? Então, assim, uma é forte na questão da territorialidade, a outra é forte nas questões ali religiosas. Então, no momento que nós temos uma escola quilombola que trata desses saberes tradicionais dessa comunidade, valoriza, que cria a autoestima dessas crianças, porque o que a gente percebe, e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o que eu percebo é uma tentativa de branqueamento, até por conta dessas adolescentes, principalmente mulheres, meninas adolescentes, de um branqueamento, de alisar o cabelo, de tentar fugir, de negar a ancestralidade dela. Por quê? Porque falta autoestima, porque também a sociedade ela é extremamente racista. Então, a partir do momento que há um fortalecimento de identidade, de história, de ancestralidade, esse ensino ele é muito valoroso. Deixa o Diego falar, que com certeza ele tem muito mais propriedade do que eu. Não, deixa ele falar, não, porque está falando pouco. Opa, tem um slide aqui, mas não é para agora não, esse slide. Paulo, o ganho maior é o reconhecimento. Porque o que acontece, Paulo? Assim, quando você tem uma escola, vou te citar o exemplo clássico do nosso município, né? Colégio Estadual Senador Antônio de Ramos Caiado. Quem foi? Por que não seria Escola Estadual Pedro Papiri? Ou Pedro Miguel Arcanjo Papiri? Nome correto. Por que não seria Escola Estadual Luiz Fernando Santana? Então, assim... Meu companheiro. Tudo relacionado à valorização da pessoa negra no nosso estado é apagado. O que você entende por senador Antônio de Ramos Caiado? Ele foi um senador, e aí? O que ele fez por Santa Cruz? Qual foi a contribuição? Senador? Quantos outros não tem? E, na realidade, tiraram até a parte do senador, você viu lá? Não é mais CEARC, é o CEARC. Não, mas isso aí foi só o que dizer. Isso aí foi dando ainda mais força pro governador do estado, Antônio de Ramos Caiado. Porque, assim, existe uma linhagem, isso aí estudos que nós fizemos, por exemplo, Cruvinel, Caiado, Serra Dourada, e dentre outras famílias, que eram famílias do monopólio escravocrata dessa região nossa. Porque o nosso povo, ele fez a linha de Minas Gerais, é uma linha reta. Chega aqui em Santa Cruz, ela corta em direção a Piracanjuba, Professor Jamil, Cromínia, depois ela corta e vai para Goiás, para a cidade de Goiás. Então, se você olhar daqui para lá, em Pilar de Goiás, essas cidades todas, esses nomes são nomes que eram pessoas donos de engenho, senhores feudais. Então, por isso, esse patriarcado. Você vê que hoje, na política atual, os nomes deles são fortes. Os Caiado, os Serra Douradas, os Tomazini e os outros grandes empresários que virão. Por quê? Por que não tem outros sobrenomes simples? Porque geralmente são pessoas que descendiam de famílias pobres, escravizadas, e não tiveram o mesmo reconhecimento. O nosso único presidente negro que teve, tem alguma coisa, algum monumento dele que fala sobre ele? Já ouviu falar? Pelo menos já ouviram falar dele? Sim. O Ayrson, você está mudo.
E aí, enquanto ele ativa o microfone, eu vou complementar o que o Diogo falou. No momento que a gente tem uma pessoa da comunidade de vocês, que leva o nome, a escola quilombola, né? Que tem ali aquela questão de uma educação contextualizada, da valorização da comunidade, como foi bem colocado aqui. No momento que dá-se o nome de uma pessoa importante do movimento para essa comunidade, é um orgulho para a comunidade, entende? E aí o Diogo falou aí em nome de famílias tradicionais importantes, que se vocês forem na origem dela, talvez eram famílias escravocratas, né? Eram donos de escravos. Nós temos ali o João Dória no estado de São Paulo, que foi prefeito, a família dele era muito forte. Ele só é... Aí lembra aquilo que eu falei lá no começo da aula, que a gente é resultado dos nossos antepassados? Ele está vivendo a riqueza que ele desfruta hoje, é resultado de um processo de escravização. Entende? Então, assim, ele só é o que ele é hoje porque lá atrás, há umas 4 gerações, ou 5, não sei, escravizaram. Foi uma família muito forte nesse sentido. Então, é por isso que o Diego, por tudo isso que o Diego bem reforçou que eu falei, e é importante também a gente ter nomes de pessoas simples do movimento para reforçar, porque o Diego falou lá atrás uma coisa, e tudo é uma bola, tudo é um círculo que uma coisa puxa a outra, o apagamento, o dividir para conquistar. Então, assim, vamos apagar, vamos dar uma ideia de que está conquistando, mas na verdade está enfraquecendo, né? Enfim, Diogo, desculpa, pode continuar falando. Tá mudo. E aí, Paulo, assim, e sem falar que quando você tem uma escola de educação quilombola, muito daquilo que é retirado, por exemplo, você é professor, você vai saber bem melhor que eu. Quem que é o Diogo, né? Eu sou só um pesquisador aí, por aí, que fica fazendo umas pesquisas doidas e que briga, né, com o povo. Mas você vê que não fala muito sobre o nosso povo. Tudo que fala sobre nós é muito minimizado, sabe? E assim, eles contam algo que, assim, que eu vou contra os historiadores, se tiver alguém que me desculpe, que o historiador é a partir de quando começa, né? Mas eu acredito que a nossa história tem que ser contada a partir de África, a partir de Guiné, de quando o nosso povo foi tirado de lá, foi sequestrado, a partir dali. Hoje sequestrada. Não. A história é contada do navio negreiro, que eles foram levados para o navio negreiro, porque o nosso povo ali, muitos dos que vieram para cá escravizados, né, tinham profissão, eram engenheiros, porque se você for fazer um estudo na história, né, da humanidade, as populações para lá eram mais avançadas que as nossas aqui, em questão de estudo e conhecimento, porque o povo negro lá, apesar de ser um país pobre, mas a gente tinha engenheiro, a gente tinha médico, a gente tinha professores, várias outras profissões lá que eram importantes lá e muitas vezes não tinha aqui. Inclusive, a história de Benjamin Norton, né, que foi um escravizado que conseguiu escoar a safra do seu senhor feudal, né, pelas águas. Então, ninguém nunca tinha feito isso. Através dos pântanos, que a terra era pantanosa, não tinha como escoar a safra. E ele conseguiu fazer isso. Então, quando você começa a ver essas histórias que você observa, quanto não seria importante, quantos homens e mulheres dentro da nossa comunidade que contribuíram muito mais do que uma pessoa que eu nunca nem vi falar. Não, até, Diogo, você falando aí, e eu costumo, quando eu trabalho no conteúdo, né, na disciplina de história, essa parte aí, que eu sempre começo lá desde o início, eu faço um apanhado e venho trabalhando e voltando e fazendo aquele giro o tempo inteiro para falar o ano todo sobre isso. Inclusive, na aula passada, porque eu finalizei agora o ano, né, comecei desde do segundo bimestre, eu já comecei falando sobre a questão da conscientização, né, e aí, quando foi agora, eu fechei sobre a questão de comércio e tudo mais. Eu explanei bem pouquinho, porque é mais complicado da gente estar falando, e principalmente para crianças, assim, que ainda não tem, assim,
aquele discernimento bom, né? Pela falta de informações, e a gente jogar de uma vez. Até falei que me falha a memória, teve um filme, não sei se é Não, do, ô Paula, que fala sobre a questão não, do estilo isso de aí, vida que ô era lá Paula, na África, né? O quanto eles eram você tá valorizados na certinho. África. Oi. A educação começa lá cedo. Então, você falou tudo aí. É, a gente tem que começar rápido, né? É o ano todo, é um giro que a gente tem que estar fazendo todo esse tempo. Aí, voltando, me falha a memória se é 12, né? Aquele filme lá que falava da importância. Eu não falei, não expus para eles aonde foi que eu vi, mas comentei também sobre essa questão. Inclusive, é isso aí que você está falando. Porque a história do preto, ela não começa aqui com a escravidão. Eles já tinham uma vivência antes, eles tinham uma vida antes, eles têm uma vida, uma vivência antes, né? Não tem. É muito ilusório falar dessa questão de agora, aqui dentro do Brasil. Não é aqui dentro do Brasil que começou isso. Eu tento nunca começar com as histórias da conscientização negra com relação ao momento que eles chegaram aqui no Brasil. Assim, tem mais ou menos uns 8 anos, não, minto, até tem mais um pouquinho, né? Essa questão que eu estou mais firme dentro da sala de aula, trabalhando todas as matérias, então eu venho trabalhando tudo isso, sabe? Paula, tentando colocar eles, não com essa história de agora, mas com a história desde o início, desde lá do país de origem deles, mostrando a beleza do país deles. Sim. Paula, Oi, eu posso falar alguma coisa? Pode. Antigamente eles falavam lá que só tinha preto no Rio do Peixe, não era? Costumava chamar aqui a nossa vilinha ali em cima da Vila dos Sete Ranchos, onde só tem a Vila dos Pretos. Pois é, né? e põe aí no jogo. E aí, Paula, assim, e quando a gente traz a escola quilombola, que a gente começa a introduzir a religião, né, afrodescendente, dentro, que a gente começa a falar ali dos pretos velhos, das pretas velhas, a gente começa a contextualizar também tudo aquilo que o nosso povo sofreu, né? Porque, assim, o apagamento, ele existe e ele vai perpetuar por um bom tempo, enquanto Fala, Diogo, fala direito. O povo não começar a entender que os movimentos unificados, né, irão ganhar força para combater isso aí. Só que a escola quilombola ela é uma forma lógica e eficaz de valorizar e entregar para as crianças quilombolas um pouco daquilo que elas vivem durante o dia. É igual a educação do campo. Ó, eu sou um cara que eu sou a favor da educação do campo, eu não sou a favor da educação unificada. É lógico, todo mundo tem que entrar, Diogo. Essa educação unificada me mata. Porque você pega as crianças, tira da zona rural, centraliza numa escola na cidade, traz para o meio da criminalidade, para o meio da bagunça, tira ele do ciclo de rotina deles, entendeu? Então, assim, a escola quilombola para isso, porque para os professores ensinar os fazeres e os afazeres. Porque não é só os fazeres, também tem os afazeres. Porque muito das professoras... porque isso eu vi dentro de casa com a minha avó, que eu fui criado por ela, né? Então, minha avó ensinava as minhas tias os afazeres, né? E muitos desses afazeres estão se perdendo. Um deles são as benzições. Hoje você não vê quase as garrafadas. São coisas que dignificam, né, Diogo? Porque eu creio que o aprendizado das regras, dos deveres, não menospreza e não é uma forma de castigo, é uma forma de dignificar o cidadão, né? E com relação aos afazeres afrodescendentes, eles são realmente aquilo ali, é uma metodologia de responsabilidade, entendeu? De ensinar responsabilidade. Ela não vinha leviana, nunca foi leviana, e realmente está sendo perdido. E aí, Diogo, eu quero complementar uma coisa, quando você diz religião de matriz africana. A branquitude, os europeus, né, os cristãos, eles
querem colocar que as religiões de matriz africana é coisa do capeta. E aí, a partir do momento que isso está sendo ensinado, falado dentro de uma escola, vai desmistificando essa ideia de coisa do capeta. Não existe isso. Né? Eu acho isso importante. A gente não conhece, a gente fala mal daquilo que a gente não conhece. Sim. E se a gente conhecer, todo o nosso pré-respiro, conceito, né? Aquela ideia primeira que a gente tem antes de conhecer, ela cai por terra, né? Pode continuar, Diogo. Assim, quando a gente fala de religião, né, principalmente essas relacionadas ao catolicismo, eles pregavam Jesus Cristo à força, né? E algo totalmente diferente do que eu mesmo acredito. Eu acredito que Deus é amor, Deus é natureza, né? O Xalá tá aí, né, para nos ajudar, e Exu, e os nossos tranca-rua, sabe? Eu então, tenho até medo de falar, porque eu não tenho 0,5% da propriedade do conhecimento do Christian, né? Mas, assim, eu acho que é só a forma da gente ver o sagrado, se relacionar com o sagrado, né? Então, assim, eu acredito mesmo que todas as religiões bebem de uma fonte, né? Que a religião ali tem a sua raiz única e que são galhos diferentes. Posso estar sendo leviana? Duvido. Mas eu acho assim que todas as religiões, em determinado momento, elas são semelhantes, em determinado momento elas se diferem. Por que elas se diferem? Porque a religião é instrumento de poder. A religião, ela foi criada para aprisionar, né? Para aprisionar. Gente, desculpem-me, eu sou evangélica, mas não me venha me fazer acreditar que a escravidão que é pregada na Bíblia no Antigo Testamento, ela é uma coisa de Deus. Se aquilo ali não foi instrumento de poder, se aquilo ali não foi colocado por mão humana para justificar isso e ainda fazer eles ouvirem e falar assim, não, realmente, Deus quis isso para minha vida. Santa consciência, desculpa, falei, ficou gravado. Então, assim, e é bom quando a gente tem pessoas com essa linha de pensamento. Porque, assim, você é evangélica, Paulo católica, Eugênio é espírita, eu dou Umbanda, entendeu? Então, assim, essa divergência de pensamentos, uma hora ela vai acontecer. Mas quando chega no senso comum, eu costumo dizer, religião que pega o meu povo e escraviza, isso não tem Deus, não tem amor, não. E outra coisa também, eu vou falar um relato, e o problema é que as coisas ficam gravadas, né? Enfim, conversando com uma pessoa muito próxima de mim, eu virei e falei assim para ela, fulano, essa pessoa evangélica também. Fulana, seu tio é espírita? Aí ele falou assim, ela falou assim, por quê? Como você sabe? Não, pela fala dele, eu percebi. Por uma fala, mas que fala? Quando ele, no momento que ele foi se referir à morte, ele falou passagem, né? A expressão foi passagem. Aí, o tio dela é gay. Mas eu tô orando. Eu tô orando para ele. Por que você está orando para ele? É para Deus salvar ele. Salvar de quê? Porque ele não conheceu Jesus Cristo ainda. Aí eu bati assim na mesa e falei assim, como que não conheceu Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, fulano, quem diz que Jesus Cristo, Deus não está no espiritismo, está em todas as religiões. Mas tem a questão da sexualidade. Pelo amor de Deus, cala a sua boca e vai estudar mais. Entendeu? Não vou nem entrar nessa questão da sexualidade, porque eu já acho que isso é biológico, isso não tem nada a ver. Posso ser leviana, mas eu acho que é biológico. Não acredito. Se não for biológico, eu não sou doutora nessa área, mas se não tem uma explicação racional que não seja biológico. Eu não acredito em pecado hereditário, porque para mim é como o Diego falou, Deus é amor, entendeu? Enfim, eu acho que a minha aula já está tomando outros rumos. Não é bem isso que é a proposta. Mas eu acho, sim, que todas as religiões, em determinado momento, elas se encontram e elas devem se respeitar. E aí, eu acho que é o pré-conceito. É aquela ideia que eu tinha,
que era só a minha religião que ia me salvar, mas graças a Deus eu fui liberta desse pensamento medíocre, tem mais de 20 anos, entendeu? E, não, tem mais de 15 anos, ai meu Deus, tem mais de 20 anos, exatamente 22 anos que eu fui liberta desse pensamento medíocre, que era só a minha religião que salvava, graças a um pastor que me ensinou que toda religião é única, e que sim, que se falando questão de santo, essas coisas, aí ele colocou muito bem ali, que o crente fala, ai meu Deus, os santos, tudo pecado, né? Aí ele falou, a Santa Virgem Maria, aí eu escrevi, santa, gente, porque se o útero que carregou o Salvador não é santo, então eu não sei mais o que é santo. Então, assim, ele me ensinou a respeitar as religiões, entendeu? Não esse negócio que só a minha religião que salva, isso aí, ó. Enfim, eu acho, sim, que a Bíblia é extremamente... Oi. Desculpa, mais do que religião, mais do que, assim... Professora, eu vou sair... aceitar, né? Questão de respeito à escolha. Porque cada um escolhe aquele lugar onde é que ele se sente melhor, aonde é que ele pode encontrar o sagrado dele, melhor sapiência, que ele pode compreender melhor. Não existe A, B, C ou o alfabeto inteiro, existe todo ele junto, que tem gente que entende mais no A, tem gente que entende mais no B. O jeito de você encontrar o seu sagrado é sagrado, e tem que ser respeitado. Só um momento, Paula, eu já vou complementar o que você falou. O Ayrson, por que você quer sair, o Ayrson? Tá mudo o seu microfone. Tá mudo o seu microfone. Não, enquanto você consegue apertar seu microfone, eu vou falando com a Paula. Paula, eu acho sim que a gente tem que acreditar naquilo que convém. Se a gente pratica o bem, se a gente quer o bem de todos, não se sente melhor que ninguém, respeita todo mundo de igual para igual, não importa nada. É respeitar o ser humano na dignidade do ser humano. Isso é o mais importante. Meu cachorro, ele tá querendo comer, gente. Meu cachorro tá querendo comer. Enfim. É isso. Agora, você já tocou na pergunta, na resposta. Não vamos fazer um intervalo, porque vamos já continuar essa aula. Eu vou mandar meu cachorro calar a boca, peraí. Enfim, pode falar, Paulo. Não, desculpa, eu estava observando as falas aqui e apertei errado, tá bom? Ah, tá. Foi até bom você falar dessas falas, mas quem vai falar primeiro é o Ayrson. Pode falar, o Ayrson. Fala comigo, bebê. Por que você está querendo sair da aula, o Ayrson? Eu não queria sair, não, mas eu vou. Por quê? Tô passando mal. Ah, não. Aí a gente permite sua saída. Mas eu espero que na próxima terça-feira você esteja muito bem de saúde, de condição física. Tá aí, tá o Diogo, tá os meninos. Só que eu tô achando ruim porque ninguém tá participando da aula. Mas tá, a Joyce já participou, a Marina, a Maria do Rosário, e agora o Thiago vai falar. Deixa o Thiago falar. Fala, Thiago. Eu só vou fechar a porta aqui para o meu cachorro abafar menos o barulho. Não, com essa relação aí de religiosidade, é bem complexa Thiago, mesmo. Sai daí. Ué, mas você quer que eu fale ou você quer que eu deixe falar? Não, você vai. Thiago. Thiago, fala direito. Ué, mas eu tô falando direito, não, eu sou canhoto, então deu ruim. Mas assim, igual, eu sou católico de nascença, hoje estou aí no Moçambique, Congo, estamos aí na Umbanda também aí, juntamente aí com o Diogo aí, estamos participando também, mas assim, estamos naquela transição, mas assim, para mim é tudo igual. Tanto o evangélico também, quando na época de faculdade, praticamente eu só ia nas igrejas evangélicas por conta dos meus colegas, tudo lá, porque meus colegas de faculdade era tudo assim. Então, assim, eu senti que, assim, hoje é tudo, eu acho que é uno. É unificado, diferencia o jeito de você louvar, de rezar, de orar,
de fazer todas as coisas lá que, assim, que quem tem vontade de fazer, né? Igual do pessoal aí, afro aí, tem a questão das benzas, que é do lado do católico, que para mim já puxa muito bem pro lado afro, porque para benzer, o padre faz a benção. Agora, uma pessoa que não teve aquela formação, faz benze e muito bem, que a gente tem muito isso aqui. Falo isso até para o pessoal aí do Rio do Peixe, né? Colega Paula, que é professora nossa aí também. Então, assim, eu acho que é tudo unificar e achar o rumo que você quer fazer. Igual, acho que foi a Paula que falou também, né? Achar o rumo, a crença que você quer puxar e fazer bem feito. Deixa aqui minhas palavras, professora. Eu concordo. Mas vou continuar na aula. Ótimo, muito obrigada pela sua exposição, mas é isso sim, é a gente aprender a respeitar o outro, né, e sabendo que ninguém é melhor do que ninguém, né, nós somos seres humanos que partimos de pontos diferentes e que nos relacionamos, agora antes eu sempre falei que nós somos seres humanos que partimos de pontos diferentes, mas agora eu vou acrescentar a seguinte frase: nós somos seres humanos que partimos de lugares diferentes e que nos relacionamos com o sagrado de maneira diferente. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós só somos diferentes em determinadas medidas, né? E é isso. Aí, eu fiz uma pergunta assim, né? Qual que é a importância, tá aqui, ó, eu anotei no meu papel para não esquecer. Por que é importante estudar a educação para as relações étnico-raciais na escola? Por quê? Professora, Oi, vou Paulo. praticamente repetir, vou ser redundante com relação à questão da aula do Christian, sabe? Pode falar, porque ele é uma sumidade. Justamente para esse nível, né, para essa graduação de conhecimentos. Porque, gente, eu tô pasma do quanto a aula dele com relação à semântica, e eu venho falando, e cada dia que eu trabalho em sala de aula, eu percebo que foi uma raiz, sabe, totalmente direcionada para um conhecimento novo, para um ensino novo que a gente teve. Eu não sei se todos concordam comigo com relação a isso, mas eu acho que a importância da gente estudar, né, e a história da educação quilombola é justamente para poder conhecermos a nossa história, porque a história quilombola não é uma história só deles, é uma história brasileira. O Brasil foi feito assim. O Brasil foi feito como os pretos, gente. Não adianta ninguém querer falar que não. E no estudo de semântica que ele passou... Fala mal de nós, não é o pau. Foi um leque, sabe, de aprendizado, um leque de ensinamentos que a gente pode devolver, fazer essa devolutiva, principalmente em sala de aula, que é o nosso foco. Nossa, eu fiquei assim maravilhada com relação a isso, principalmente com a questão das falas cotidianas, do regionalismo. E quando ele falou assim que a gente não fala o português, a gente fala o pretuguês, foi assim uma luz, né, que simplesmente acendeu na minha cabeça e falou assim, gente, realmente, porque para eu que fiz letras, é interessantíssimo trabalhar com a semântica. E eu sempre gostei de trazer essa parte da semântica, do estudo da palavra, para as pessoas compreenderem, saberem aquilo que elas estão falando, se expressarem melhor, com conhecimento. Me lembro agora de uma vez que eu tive uma problemática, né? Assim que eu comecei a trabalhar, e no auge da minha revolta toda, eu peguei e falei assim para minha mãe, assim, eu não dou conta mais dessa corja. E a minha mãe parafraseou para um professor meu a questão de corja. E ela sentiu que a pessoa para quem ela parafraseou ficou muito irada. De repente, ela parou assim, meio que assustada, voltou. Quando ela chegou aqui, ela falou assim, Paulinha, me fala uma coisa. Eu falei para fulano de tal, eu falei assim, que você cansou dessa corja, que você não aguenta mais essa corja. Eu vi que ele ficou muito bravo. O que é corja?
sabe? Então, assim, desse momento para cá, isso há quase 15 anos atrás, né? Porque quando a gente trabalha com a educação jovem, que é o fundamental segunda fase, ensino médio, a gente tem uma linguagem, né? E uma didática. Quando a gente começa a trabalhar com a educação infantil, participar na educação infantil e o fundamental primeira fase, a gente já tem que ter uma outra linguagem e, assim, um cuidado muito grande com relação à semântica das palavras. E aí, me lembrei na aula do Christian com relação a isso, quanto que é importante, porque eu já venho trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar com a semântica, com o entendimento das palavras. Foram N acontecimentos que eu, no meu tempo de professora de língua portuguesa, tive que explicar hibridismos, gírias, sabe? Que os alunos, estou lá no auge da minha didática, da minha aula programada, aluno, professor, o que é isso assim, assim, assado? Aí eu paro e a aula flui num outro tema, num outro nível que eu nem imaginei que eu pudesse trabalhar daquele jeito e flui muito melhor do que aquela aula programada que eu tinha feito. Então, assim, eu acho que aí está o pé da importância, né, da gente estudar a história quilombola, da vivência quilombola, se é que eu posso dizer dessa maneira. E aí, Paula, de uma forma bem simples, eu te coloco que nas suas aulas você preparou uma coisa, mas os seus alunos te conduziram a outra coisa porque era do interesse deles. E a educação escolar quilombola, a educação do campo, é nesse sentido. É você ensinar aquilo que tem que ser ensinado, mas de acordo com os interesses deles. Né? Essa é a diferença da escola quilombola, porque numa contextualização diferente, a professora ia falar, isso não é pauta agora, a gente discute depois, vamos retomar aqui o conteúdo. Né? Não, e principalmente se tratando a educação pública de pessoas de baixa renda, pessoas que vêm de uma miscigenação muito grande, pessoas pretas. Então, o interesse ainda é maior, porque a maioria desses alunos são alunos miscigenados. Outros já são alunos pretos mesmo, que não tem nem aquela tonalidade parda na pele. Já vem com o cabelo afro, já vem com a pele escura, já vem com a pele bem rocheada mesmo. E aí, quando você trata desse assunto e começa a ensinar para eles de uma forma natural, de uma forma real, eles aprendem muito mais e desenvolvem um interesse, assim, maravilhoso. Paulo Freire já falava, né, que a educação ela tem que partir da vivência do aluno. Só retomando aqui algumas frases que você me lembrou que eu coloquei aqui no chat. Em algum momento, o Diogo falou, porque eles querem contar a nossa história, né? Ali, quando estávamos falando dos nomes, né, eles querem contar a história, eles querem contar a parte da história que eles querem que a população saiba, né? Por isso que a importância da educação escolar quilombola. Né? A importância do movimento negro, para vocês contarem a verdadeira história, né? Igual a Paula falou. Deixa o Diogo falar. África. Pode falar. Diogo, entra na linha. Porque ninguém entra e fala. E aí, o Diogo falou aqui em um momento que muitos dos africanos que vieram escravizados, eles tinham conhecimento científico, né? Coisa que aqui no Brasil faltava. E isso é tão verdade o que o Diogo falou, que naquele documentário que nós vimos na aula passada, teve uma frase que foi dita assim, quando os portugueses chegaram na África, né, no continente africano a primeira vez, os portugueses, no auge da sua arrogância, disseram, os infiéis chegaram primeiro do que os europeus. Né? Olha aí, chamando os africanos de infiéis. Né? Mas eles ficaram maravilhados com a estrutura, com as construções faraônicas, com a organização de sociedade, né? Então, assim, mais uma prova de que os africanos que aqui vieram, eles eram dotados de conhecimento, eles eram pessoas importantes na África, né? E aí a gente vai pular o nosso cronograma. E
E aí, Paula, você pode falar preto retinto, tá? Que é aquele preto que tem uma cor que é bem, assim, nós temos diferentes paletas de cores, né? E aí nós temos o preto retinto, que é aquele preto bem marcado, tá? Não tem problema de você falar isso, tá? Preto retinto. E aí, podemos continuar? Ou querem falar mais alguma coisa? O Diogo colocou aqui que tem uma pesquisa, que tem estudos que mostram que crianças pretas são menos tocadas, são menos colocadas no colo pelos professores, são menos abraçadas e menos afagadas, né? Menos carinhadas. E aí, tá aqui na nossa aula 2 também, essa desigualdade, né? Essa desigualdade racial na educação brasileira. E aí, se vocês forem lá na leitura obrigatória, vocês vão ver essa parte aqui na internet. Desigualdade racial na educação brasileira, um guia completo para entender e combater essa realidade. Porque a gente tem que olhar diferente, sim. Eu fui numa aula Tempo Comunidade, e aí uma aluna me confessou, ela nunca tinha parado para ver. Ela foi entender no curso, não na minha aula, era o segundo ciclo, e aí ela me contou que teve esse entendimento no primeiro ciclo, né? A professora disse para ela, pode observar, aquele aluno que mais dá trabalho, aquele aluno que tira nota baixa, aquele aluno que é brigão, aquele aluno que é teimoso, é aluno de pele preta. Não é aluno, raramente, né? A gente sabe que raramente são os brancos, mas na proporção, existe branco pobre? Com certeza, existe. Existe branco que morre na mão da polícia? Sim, existe. Mas a proporção entre brancos e pretos, ela é muito maior. O preto, ele sempre sofre mais as mazelas da sociedade, né? E com o aluno preto também não é diferente. E aí, essa minha aluna do curso falou assim, gente, é verdade, porque os alunos que eu tenho e os que eu tive, que sempre me deram muito trabalho, eram alunos de pele preta, né? Inclusive com os traços negroides bem marcados também, né? Ou aqueles brancos com os traços negroides bem marcados, o pardo. Porque é onde que eu falo. Isso não, esse aluno, a psicologia ela já explica, é uma forma dele chamar a atenção, dele querer ser visto, né? E também é uma forma dele lidar com a exclusão. Não é porque ele é mau na essência. E aí, isso também entra ali a questão do preconceito, do racismo estrutural que eu disse para vocês, né? Que a gente vê uma determinada situação, pensa que ela é assim, pensa que ela é posta, mas a gente não questiona o que está por trás disso, né? Enfim, aí o Diogo já antecipou aqui, e à medida que vocês quiserem ir fazendo colocações, pode falar, Paula. Você falando aí, não tem muito a ver, mas já tendo, né? Principalmente porque a gente está colocando aqui o preto em evidência, no caso, uma cor. Eu tive um aluno, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, se não me falha a memória, que a gente estava vindo da escola e passou um gatinho pretinho, dos olhos verdes, tá? Mas bem pretinho. Aí ele virou e falou assim, credo, misericórdia, hoje é um dia de azar. E ele tem o quê? Mais ou menos uns 8 aninhos. E aí eu falei assim, por que dia de azar? É claro que eu sabia do que ele estava falando. Mas daí vazando, falou assim, professora, gato preto, isso aqui é animal que é usado para macumba. E a gente, deixei, não falei, eu só falei assim, coitadinho, não pode falar isso não, tá, beleza. E tivemos uma oportunidade de termos um encontro na questão da conscientização negra. E eu toquei nesse assunto e fui ensinar para ele, sabe? Sobre a gente não discriminar. Que do mesmo jeitinho que o gatinho branco precisava da mamãe para poder se alimentar e vim falando. E aí ele falou assim, tia, mas a minha mãe falou que ela não gosta de gato preto de jeito nenhum porque ele é mau, gato preto é mau. E os amiguinhos dele, ele tinha um amiguinho que era bem pretinho. Aí eu falei assim, mas o fulano de tal é mau? Não. E você viu a cor dele? Ele é preto. Eu falei, pois é, igual o gatinho. Entendeu? Se você falar assim do gatinho, ou discriminar o gatinho, você está discriminando também a pessoa, e a gente não pode ter esse tipo de pensamento. O gatinho é mau.
ele simplesmente está aqui para receber amor e carinho. É claro que teve muitas outras falácias, né, na época, com relação a essa questão, mas eu lembrando agora o tanto que eles associam a cor preta a qualquer estímulo, como se fosse algo ruim. E é uma coisa que vem do adultismo, né, do adulto. E a gente, enquanto professor, a gente luta demais em sala de aula. Eu falo principalmente por mim, eu luto demais em sala de aula para desmistificar esse tipo de fala, esse tipo de pensamento. E aí, Paula, você é um exemplo brilhante, porque a importância para a educação a educação para as relações étnico-raciais, ela é importante. Por que é importante estudar a ERER na escola? Porque é através das crianças, eu acho que foi você que disse que no começo que seus alunos não são preconceituosos porque são criancinhas. Mas a gente sabe que a criança, ela não nasce racista, ela se torna, porque o adulto coloca isso nela, a sociedade coloca isso nela, né? Então, se a gente constrói uma educação respeitando as etnias e as questões raciais, por isso, educação para as relações étnico e raciais, né? Étnico vem ali a questão da cultura e raça, a questão das raças mesmo, racializadas. Então, assim, se a gente ensina para essa criança, esse seu aluno aprendeu com a mãe que gato preto é coisa ruim, é coisa de macumba, ele já aprendeu na escola que não é assim, e aí ele já vai conseguir levar o aprendizado para dentro de casa. A gente sabe, e aqui está a resposta da nossa primeira pergunta lá da aula, por que as políticas hoje elas não são efetivamente bonitas na prática como é no papel? Porque é uma questão cultural, é uma questão geracional. Elas só serão bonitas, a gente só vai ter o respeito, de fato, uma educação antirracista daqui 40, 50, 100 anos, porque a gente nós estamos construindo essa base agora. Nós ensinamos para os pequenos, que os pequenos levam para casa, que os pequenos vão ensinar para os pais preconceituosos, eles vão parar para pensar, alguns, nem todos. Aí essa criança ela vai crescer propagando aquilo que ela aprendeu, ela vai formar família, ela vai ter filhos, os filhos dela já vão ser criados dentro de um respeito para as relações étnico-raciais, e assim, de geração em geração. Conseguem entender a importância dessas leis? A importância dessa educação, por mais que na atualidade ela não seja efetivada como se espera e como precisa. Por isso que a gente não pode desistir dela. Vai lá, Diogo, complementa. Você levantou a mão e eu te atropelei. Eu queria só fazer uma pontuação na questão das crianças lá, né? Daquele aspecto que as crianças negras são as mais custosas. Quando você liga a televisão, quem que é o povo mais marginalizado? Uhum. Quem que é as principais matérias nos jornais? O padrão de beleza. Aí já se diz muito. E outra coisa, muitas vezes as crianças se tornam agressivas como forma de defesa. Uhum. Ela também tem que se defender, sabe? Porque, assim, muitas das vezes eu já passei por situações de crianças chegarem em casa preocupada com o cabelo, porque na escola ela sofreu. E assim, eu acredito que não é errado a mãe que ensina a filha a ser forte e realmente brigar por conta daquilo que é o ideal dela. Eu sou contra a violência, mas se for preciso dar uns tapas, tem que dar uns tapas. Não vem, eu falo para meus meninos, não vem embora apanhado de filho de ninguém, porque vocês não são pandeiro, nem instrumento para ninguém ficar dando tapa em vocês, são pessoas livres, vocês têm direito de se defender. Só que o que acontece? Quando a mídia ela propaga tudo de ruim relacionado à população negra, tem alguma coisa que vai dar certo? Não tem, porque a criança ela cresce vendo aqui. Infelizmente, as televisões hoje elas estão contaminadas, os desenhos infantis hoje estão contaminados. O vilão é sempre a pessoa negra. Então, assim, na novela, o ruim, às vezes, é a pessoa negra. Então, assim, é uma realidade que a pessoa vive aqui todo dia. E aí, quando você cai para a periferia, nas grandes periferias, quem que ajuda lá?
É o crime organizado, que dá a cesta, que compra o remédio, sabe? Que põe ordem no caos. Que a polícia chega lá para quê? Para tirar, matar, igual fez lá, uai. Meteu bala, não queria saber o que está acontecendo. Então, aquele romantismo do Robin Hood cresce porque ele vê, o dono do morro faz isso, isso e isso. Ele cresce com aquilo na cabeça. Aí ele vai se tornando na adolescência, você vê que as políticas públicas não funcionam, porque, infelizmente, o governo ele não está preocupado em capacitar os jovens. Eles criam esses programas sociais aí, que é uma balela. Isso é uma balela, porque deixa a criança lá e depois solta ela de novo aí no mercado. Isso é uma profissão. E aí, o que acontece? O crime organizado vem e captura essa criança, esse jovem, esse adolescente. Então, assim, enquanto as políticas públicas não forem aplicadas com responsabilidade pelos governos, não vai ter uma mudança. Se a gente voltar lá em 1830, a lei de terras, né? Não sei se alguém já ouviu falar, que as terras só poderiam ser adquiridas através da compra. Como que o escravizado ia comprar terra se não tinha direito a salário? E a lei funcionou, não funcionou? Por que agora na Constituição que fala que todo cidadão tem direito à terra, a lei não funciona? Que já é uma lei, vamos botar de 1988, né? Então, um século praticamente depois da abolição quase, e não tem uma mudança significativa. E quando você começa a observar que só 30 anos depois da abolição da escravização que começou a ser aplicado políticas públicas efetivas para a população negra. Olha o retrocesso disso aí. Durante 30 anos, o povo igual à margem da sociedade, jogado igual um monte de bicho. Agora, como que isso vai dar certo? Eu acredito que foram... nós não temos nem 150 anos de libertação. Tivemos aí, me corrijam se eu estiver errada, mais de 350 anos de escravidão, né? Nós temos que ter, no mínimo, o equivalente de políticas afirmativas. No mínimo. No mínimo, essas cotas para concurso, elas têm que existir. Essas cotas para vestibular, elas têm que existir. Essas políticas que atendam as pessoas negras, elas têm que existir, no mínimo, no período que foi a escravização e até a lei, até agora, até a primeira lei de política afirmativa, no mínimo. E outra coisa, e quando a gente começa a observar essa questão, por exemplo, 300 anos, né? Mais de 300 anos de escravização, o retrocesso, e aí a gente vai ter 150 e poucos anos de uma possível abolição. O que mudou na realidade desse trabalhador? É só o direito de ir e vir, porque ele fica preso o trabalho, o salário é para sobreviver da mesma forma. Precário. As estruturas e condições mínimas de vida permanecem as mesmas. Hoje ainda tem a comunidade de comprar seu colchão, né? Que antigamente o povo dormia na palha de coqueiro. Hoje ele faz para sobreviver, comprar comida, pagar aluguel, água e energia. Aí algo que me indigna muito, que me machuca, perceber que um parlamentar ganha mais que um professor. É muito triste isso. Bagunça. Ele é muito mais respeitado. Aí quando você vai falar também de questão salarial, o salário diz que acompanha a inflação. Nunca! O que é isso? Antes do salário subir, as coisas já estão lá em cima faz tempo. Sabe? Aí, quando a gente vai tentar dialogar uma melhoria, sem falar que os serviços subalternos são qualificados, são mais executados pela população negra. Não desmerecer ninguém. Oxalá, cada profissional na sua área, que a gente dependemos de todo mundo, né? E Deus é bom que aqueles que
conseguiram se estudar, né, se capacitar, graças a Deus, mas assim, quando você vê o serviço subalterno, você observa ali que está sendo pelas pessoas negras. Agora, por quê? Será que é porque elas querem? Não. É porque a necessidade faz com que elas estejam ali. Porque muitos jovens hoje abandonam a escola porque não conseguem conciliar o trabalho. Precisa de complementar a renda. Sim, isso é uma realidade dentro das comunidades quilombolas. Eu creio que deve ser uma das realidades do Eugênio aí. Na minha, isso é uma realidade. Sabe? Aí o que acontece? Aí a gente observa, o que o governo tem feito? O que tem deixado para a gente, assim, para ajudar? Porque, assim, ó, a gente vê essas lideranças aí trocando tapa para conseguir um trenzinho aqui, outro ali, se humilhando, porque eu achava que, assim, é até desrespeitoso, porque a maioria dessas lideranças são senhoras, elas tinham que ser bem mais respeitadas. Nós não, porque nós somos militantes, a gente está acostumado a tomar esporro e às vezes bomba de pimenta ou de abacuata aí na rua. Mas essas senhoras não, elas têm família, elas criaram filhos, formaram homens e mulheres. Nós não, nós estamos aí na bagunça, né? Militante é militante, não está cagando, né? Já sabe que vai arrumar um problema lá na frente. Agora, essas mulheres, não. Duas pessoas que me inspiram, a Luzia e a Lucy. Cara, essas mulheres cortam um dobrado, irmão. As mulheres cortam um dobrado aí. E o governo, o que está fazendo por elas? Né? Muito pelo contrário. E assim, Diogo, eu comungo com a sua fala, né? Eu concordo, mas eu vou falar ali que eu acho que o militante é aquele que vai desbravando, sabe? Posso estar errada, mas é aquele que está na linha de frente para tomar pau, para fazer essas outras pessoas que têm mais condição de acesso e ali mais uma habilidade ali, né, na questão da comunicação, da politicagem. Talvez eu esteja errada. Paula, Diogo, muito obrigada. Eu vou abrir espaço para a Paula, porque já são 8h57 e eu quero falar uma questão aqui do cronograma com vocês. Paula, pode fazer suas considerações, por favor. Não, é só complementando a questão da realidade que o Diogo está falando aí, e é uma situação assim muito presente na nossa vida, né? Eu, como professora, a gente teve uma disputa aí, uma disputa mentira, não posso nem falar sobre isso. A gente teve uma questão, e está tendo uma questão com relação ao nosso plano de cargos e salários, e tivemos aí, dentro da Câmara Municipal, vereadores que falam assim, a professora está reclamando de barriga cheia. Menina, eu levantei a questão e falei assim, olha, eu sinto muito falar para vocês, de barriga cheia como? Seus netos estão lá, nós estamos formando seus netos, nós estamos formando seus sobrinhos. A gente não está reclamando de barriga cheia, não. Mesmo porque, quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tira do nosso bolso. E a questão também, professora, do profissionalismo. O sistema hoje não quer ver ninguém profissionalizado. Ele quer ver servidor. Aí estão aí fazendo umas provas de português e matemática, tem que saber fazer conta para servir, tem que ler para servir, compreender aquilo que mandam e pronto. O empreendedorismo, as políticas públicas, eu falo aqui da nossa escola, trouxeram para a gente aí o projeto GEP, o projeto Cerrado, jogaram, tipo assim, toma conta, mas a gente vai tacar na retaguarda sem dar nenhum respaldo. E a gente ainda encontra gestores dentro de escola que também balançam o ombro, tipo, tô nem aí, do jeito que eles querem que faça, nós vamos fazer. Não vão para a linha de frente. A gente tem aí, que a gente vê na branquitude, quando é parente de gestor branco, entendeu? Faz a comodidade. Eu estou vivenciando isso agora, vivo brigando com relação a isso agora aqui no nosso município. Como diz o Diogo é militante e eu sou reclamante, né? Porque eu não tenho o conhecimento que ele tem, não tenho estudo mesmo, porque eu ainda não procurei me instruir como ele sempre procurou e faz brilhantemente essa questão aí. Mas é aquilo assim,
Tal ano não tinha parente de professor, não tinha de gestor de escola, gente mais influente, parente de prefeito, vice-prefeito, então fizeram a Deus dará. Não, esse ano tem formatura de parente, não, vamos fazer bonitinho, vamos fazer aqui como é mais cômodo. Então, assim, o sistema está criando esse tipo de pessoa, está ensinando esse tipo de servidor, né? Você é pobre, você tem que aprender só a ler, escrever e fazer conta, porque você tem que continuar servindo, porque se não for assim, a gente não tem voto mais para frente, né? Porque passa aí 4 anos dando chicotada, chicotada, chicotada na educação, chicotada na sociedade, e chega aí 3 meses de campanha, libera-se rios de dinheiro, a gente sabe que não é demagogia. A política de Santa Cruz, dentro da Estrada de Ferro, ela é a política mais cara que existe. Entendeu? A política aí de 7 milhões no município que tem o quê? 4 mil habitantes, é o cúmulo do absurdo. 7 milhões é o que está anotado, né? Fora os que passam por fora. Entendeu? E isso é visto. É fato. Gente, isso é fato. Não tem contra fatos, não há argumentos, não tem o que se colocar. Você foi muito bem, se posicionou muito bem. Eu só vou fazer a última chamada, para caso alguém queira sair, ficar à vontade. Eu estou, são 9h02, eu estou com a Ana Bueno, Carla Gonçalves, Daiane Mainara, Dielen Vieira, Diogo, Eugênio Neto, Joyce, Quinanda, Luciana, Maria do Rosário, Marina Aparecida, Patrícia Silva, Paulo Oliveira, Rejane Dantas, Rosilene Aparecida, Uau, Stephanie Batista, o Tiago César, o Tiele Caroline, a Tiele, né, e o Ayrson. Quero agradecer a presença de vocês, foi muito legal, eu aprendi muito nessa aula. Espero que vocês tenham aprendido junto comigo. E eu vou parar a gravação, mas eu vou continuar com vocês, tá certo? Para falar sobre o cronograma da atividade. Deixe-me só parar aqui a gravação. Muito obrigada, Regiane. Temos